Bom dia, mais um programa Tempo de Atitude, programa da Igreja Batista Atitude, central da Barra da Tijuca. Nós estamos aqui com você para falar do amor de Deus, falar do poder de Deus, falar de esperança. Já dizia o profeta, quero trazer à memória o que me traz esperança. Como tem sido a sua vida? Você tem trazido à sua memória o que te traz frustração, o que te traz ódio, o que te traz ciúme, o que te traz raiva, o que te traz egoísmo, o que te traz vaidade, o que você tem trazido à memória? Às vezes, vem à nossa memória, ao nosso coração, um tipo de sentimento que a gente realmente não precisava vivenciar, mas a gente faz questão de andar com pessoas que fomentam esse sentimento na nossa vida. Querido, querida, nesse programa de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma motivação para a sua vida. E você precisa encher seu coração das verdades da palavra de Deus. Com isso, você trará ao seu coração esperança. Esperança, paz, sintonia com Deus e, com certeza, sintonia com as pessoas. No programa de hoje tem uma palavra direta sobre a situação da nossa nação e o que a Bíblia diz sobre uma nação que está passando por tanta dificuldade. O que será que está acontecendo conosco? Qual é a opinião que você pode dar sobre a sua nação? Eu quero dar a minha. Daqui a pouco, no final do programa, uma opinião sobre o momento da nossa nação. Que Deus nos abençoe. Não sai daí, eu já volto. Irmãos, agora eles estavam fazendo o quê? Orando e jejuando, clamando a Deus. Eles não estavam buscando as mãos de Deus. Deus nos dá isso, nos dá aquilo, nos dá isso, nos dá aquilo, nos dá isso. Não, eles estavam buscando a face de Deus. E enquanto eles estavam orando e jejuando, aconteceu uma coisa tremenda. O Espírito Santo falou com eles. O Espírito Santo disse para eles: vocês estão clamando a Deus. Por que estavam clamando a Deus? Por dois motivos. Primeiro, para ter domínio próprio, para vencer o eu carnal deles. Segundo, para estar em comunhão profunda com Deus. E aí o Espírito se revelou para eles e disse: ei, separem Barnabé e Saulo. Separem os dois. Separem, porque nós temos que enviá-los para outras localidades para pregar o nome de Jesus, para falar do amor de Deus. A ordem era expansão. Essa expansão não foi fruto de uma reunião de planejamento. Essa expansão não foi fruto de uma mentalidade denominacional. Nós temos que ter uma igreja em cada lugar. Não. Essa expansão não foi fruto de alguém com objetivos de ter mais fama. Eu quero ficar mais famoso, então eu vou abrir igreja para a gente ficar famoso. Não. Aquela igreja não foi aberta com objetivo financeiro. Vamos arrecadar mais, vamos ter mais. Não. A ordem, quando eles estavam buscando a Deus em jejum e oração, foi: expandam o reino. E aquilo foi movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi que falou. Por quê? Porque naquela igreja a voz profética era ativa. Irmãos, quando a gente lê o versículo 1 e 2, a gente vê que ali haviam profetas e mestres. É uma igreja onde a voz profética é presente. E quando um povo busca a Deus em oração, jejum, busca a presença de Deus para vencer o seu eu, para ter comunhão com Deus, para viver a vontade de Deus, a ordem é a expansão. O reino precisa avançar. Isso é movido pelo Espírito Santo de Deus. E Deus vai usar a voz profética. Deus vai usar a orientação da sua liderança para fazer isso. Eles ouviram a voz profética dizendo: separe a Paulo e Barnabé. Opa, mas Paulo e Barnabé eram os pastores da igreja. Nós vamos ficar sem pastor. E agora eles separam a Barnabé e Paulo para seguirem, e eles agora vão tirar dinheiro do bolso para bancar a viagem, para bancar a obra missionária de Paulo e Barnabé. Eles não apenas vão enviar Paulo e Barnabé, como vão ter que bancar a ida de Paulo e Barnabé. Veja
veja você o esforço que essa igreja vai ter que fazer. E essa igreja é uma igreja que está buscando a Deus, e quando busca a Deus, a voz profética se revela. Se você buscar a Deus, a voz profética vai se revelar. A questão é quem quer ouvir a voz profética. Meus amados irmãos, essa igreja tinha recurso para eles num tempo de crise mundial, num tempo de economia complicada, num tempo de domínio do Império Romano. E eles tinham dinheiro para ajudar os outros, porque no capítulo 11 eles ajudam os pobres da Judéia. Eles mandam dinheiro para lá, eles estão investindo em outras pessoas. Agora vão investir em mandar os seus pastores para onde eles nem sabem. Sabe por quê? Porque por Jesus vale a pena. Por Jesus eles não fazem conta. Por Jesus eles creem na recompensa. Por Jesus, eles creem que Jesus está no controle e fará por eles o que precisar, enquanto eles fazem para Jesus o que eles podem fazer. Meus amados, muitas vezes não se entende o que é voz profética por falta de discernimento espiritual. Pastor, tem muito profeta aqui na igreja, tem voz profética na igreja. Tem uma pessoa que pergunta isso, não entendeu o que é voz profética, porque para ele voz profética é aquilo que vem com um tom de mistério, um tom de emoção, um tom de novidade. E voz profética não é nada disso. Voz profética é comunicar a um povo que Deus mandou falar, com simplicidade, na linguagem do povo, mas tocando na alma de um povo, e se confirmando o que foi dito. Voz profética nem sempre é falar o futuro. Na maior parte das vezes, voz profética é uma voz para o teu presente. É uma palavra para te edificar. Vamos lá, irmão, levanta. É uma voz para te consolar. Não fique assim, meu irmão. É uma voz para te exortar. Ei, está na hora de parar. Ei, está na hora de casar. Voz profética é uma voz que vem de Deus para conduzir suas decisões, sua caminhada. Deixa eu te falar, você está numa comunidade profética. Você está num lugar onde Deus tem falado a cada dia, Deus tem se revelado a cada dia, Deus tem mandado recados a cada dia. E se você não está recebendo nenhum recado de Deus, aonde 7.000 estão, talvez você precise repensar se você está aberto para ouvir a voz profética. Naquela igreja, quando o Espírito falava, eles obedeciam. O Espírito vai usar o púlpito da sua igreja, o Espírito vai usar o povo que convive com você na sua célula, sua liderança, seu discipulador. O Espírito não vai precisar mandar alguém que você nunca viu, lá não sei de onde, para falar uma coisa que não tem nada a ver, e você tem que tentar descobrir o que significa. Pare de criar ilusões sobre a voz profética. A maior profecia está aqui e está escrita para você ler, para você reler, para você sublinhar, para você rascunhar, para você entender. Meus amados irmãos, aquela igreja tinha uma voz profética, e quando a profecia chegava, conforme diz Coríntios capítulo 11, versículo 3, e a palavra da profecia é uma palavra para exortação, consolação e edificação. Isso é a palavra profética que vem de Deus. O povo obedecia. Pastor, mas eu posso estar não ouvindo a voz profética? Pode. Lá em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, volta e meia, o autor escreve assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito fala à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito fala à igreja. Deixa eu te perguntar, o povo das 7 igrejas da Ásia ali, eles não têm orelha não? Eles não têm aparelho auditivo não? Ah, eles têm orelha, eles têm aparelho auditivo? Tem. Então como é que é? Quem tem ouvidos ouça. Não está falando de ouvido carnal, está falando de ouvido espiritual. Quem tem habilidade, quem tem
Muitas vezes você está no meio de uma voz profética. Do seu lado alguém decide alguma coisa e a vida dele dá uma reviravolta. Deus o conduz para uma vitória. Mas você está do lado, você ouve e você não recebe como uma voz profética para a sua vida. Eu tenho uma coisa para te falar. Bola na trave não é gol, meu filho. A bola bateu do teu lado, é trave. Tem que bater dentro de você, é gol. Pastor, se a ordem é crescer, se a ordem é ir em frente, por que a gente tem então que fazer isso? Sabe por quê? Sabe por que Deus mandou que a igreja de Antioquia enviasse Paulo e Barnabé? Porque o mundo estava morrendo sem Jesus. Porque as pessoas estavam morrendo, sufocadas com o vômito do pecado. O pecado, um simbolismo bom para ele é vômito. Porque alguma coisa você comeu, alguma coisa você digeriu e parecia bom, senão você não comia. O pecado parece bom, mas aí, quando bate na sua vida, dá indigestão, dá problema, e aí vem a ânsia de vômito, e vomitar é ruim, o cheiro é ruim, a sensação é ruim, hein? O gosto é ruim, hein? Pode-se até cair desfalecido quando se vomita. E muita gente morre porque nessa que desfaleceu, ele engole o próprio vômito e se engasga e morre. E meus amados irmãos, a igreja tem que avançar, tem que se expandir. É a ordem. Uma igreja que jejua, que ora, vai ouvir do Espírito. Se expandam, avancem, levem a mensagem, salvem a cidade, mas não movido por qualquer outro fator que não seja pelo Espírito Santo. Pastor, quando a igreja cresce movida pelo Espírito Santo, o que acontece? É o tema da minha mensagem hoje, o crescimento movido pelo Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo que move o crescimento da igreja, primeiro, as pessoas não medem esforços para que outros conheçam o amor de Deus. Quem foi que eles tiveram que enviar? Paulo e Barnabé. Quem era Paulo e Barnabé? Quem aconselhava a igreja, quem abraçava a igreja, quem pregou e muitos ali se converteram, quem orou por eles e as curas aconteceram, quem abraçou aquelas pessoas, quem apresentou as crianças, eram as pessoas mais importantes. Era como se hoje eu dissesse aqui: gente, vocês estão ouvindo o Espírito? Estamos. O Espírito está dizendo o quê? Está dizendo para a gente mandar o Senhor para a África. Não vão abrir mão do pastor Josué. O pastor Josué está saindo agora, eu estou indo, vocês vão me bancar para eu ficar na África pregando lá, e eu não vou mais voltar aqui. E domingo que vem vocês não vão me ver mais aqui. Eu não vou estar mais aqui, eu estou indo agora, porque o Espírito falou. E agora, os pastores, vocês dão um jeito aí, vocês resolvem a situação, tá bom? Porque vão dizer que o Espírito está falando isso aqui agora, então eu tenho que ir. Foi isso que aconteceu. A igreja fluindo, uma organização, um sistema, e os pastores foram. E eles agora, a arrecadação com o pastor liderando é uma, sem o pastor, eles vão ter que agora reconfigurar isso. E além disso, ainda tem que sustentar os pastores que foram. Foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque eles conheciam as pessoas para onde Paulo iria? Não. Eles mandaram os melhores para ganhar gente que eles nem conheciam, e dando despesa para eles. Sabe por quê? Porque quando o crescimento é movido pelo Espírito, ninguém mede esforços para que os outros conheçam o amor de Deus. Veio aqui a nossa igreja um dia desse um menino chamado Thales. Eu conheço a família do Thales, o pai dele é engenheiro. Eles eram na igreja onde eu era membro, na Ilha do Governador. O Thales foi para um país de perseguição religiosa. Foi ele, a mulher, os filhos, para ser missionário num lugar que ele corre risco com a sua família por pregar Jesus. Um lugar que ele pode morrer por pregar Jesus. E ele foi falar na igreja da minha mãe,
E quando ele foi falar, uma pessoa, ouvindo que ele estava indo com a família para pregar o evangelho, disse para ele assim: eu não sei como é que você vai. Eu não sei como é que você vai para um país de perseguição, risco de vida. Eu não sei como é que você vai. Com lágrimas nos olhos, o Thales respondeu: eu não sei como é que você não vai. Eu não sei como é que você não vai. Eu não sei como é que você se contenta em viver uma vida sem se doar para que outros conheçam o amor de Deus que você conheceu. Eu não sei como é que você não se importa de discipular ninguém. Eu não sei como é que você a semana inteira não fala de Jesus para ninguém. Eu não sei, eu mesmo não sei. Eu não sei como você não faz de tudo para ganhar o porteiro do prédio para Jesus. Não faz de tudo para ganhar o empresário do lado da sua casa para Jesus. Não faz de tudo para ganhar o seu colega de trabalho para Jesus. Não faz de tudo para ganhar o seu colega de estudo para Jesus. Eu não sei como é que pode. Eu não sei o que Deus fez na sua vida para você não se preocupar de levar a mesma coisa para os outros. Eu não sei como você não faz. Eu não sei como. Eu não entendo. A coisa mais apaixonante para a minha vida é isso, é Jesus. Se Jesus voltar hoje, eu falhei muito, eu errei, eu não fui uma pessoa tão boa, mas eu tentei, eu sei que eu tentei salvar o mundo. Se eu pudesse, eu salvava o mundo, mas eu sou incapaz, eu sou limitado. A única coisa que eu tento é fazer você salvar o mundo, porque aí, se eu não conseguir, eu movimentando você salva uma parte do mundo, você salva outra parte, o outro salva outra parte, e quem sabe alguém aqui não vai salvar os milhões que eu não vou conseguir. Eu não sei como que você não vai. Eu não sei como você passa a semana inteira e não convida ninguém para vir na igreja no domingo. Eu não sei como você não faz isso. Eu não sei como é que você não tem um carro, tem ar-condicionado no seu carro. Você não passa na casa de alguém e fala: não, eu vou na tua casa te pegar, você vai na igreja comigo hoje. Eu não sei como que você só convida e você não disponibiliza o que você tem para poder ser uma agência para levar alguém ao caminho de bênção. Eu não sei, eu não entendo isso. Eu não sei que vida cristã é essa, que alguém vive só desfrutando e dizendo: Deus me abençoa, e ele não se preocupa em fazer de tudo para alguém se converter. O Asaf Borba já cantava dizendo: eu sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Em segundo lugar, quando é o Espírito Santo é que move o crescimento da igreja, a estratégia para atingir o coração das pessoas vem de Deus. A estratégia vem de Deus. A gente fala: pastor, mas eu não sei como eu vou ganhar as pessoas para Jesus, eu não sei como que eu vou levar o amor de Deus. Deus dá estratégia. Se você ler no versículo 5, no versículo 14, você vê que Paulo e Barnabé chegavam na cidade e eles não conheciam ninguém. O que eles faziam? Eles iam para a sinagoga. Na sinagoga tinha gente que falava de Deus e falava da vinda do Messias. Eles chegavam na sinagoga e quando alguém levantava a bola dizendo: ei, vai vir o Messias, eles levantavam a mão e diziam: já veio. Como? Já veio. Ele fez isso, fez aquilo, ele curou e tal. Tem um monte de gente aqui que pode testemunhar. O nome dele é Jesus. Eles tinham uma estratégia: ir nas sinagogas e ali, a partir de pessoas preocupadas com a questão religiosa, preocupadas com a fé, levar o amor de Deus para aquelas vidas. Pastor, e Paulo só tinha essa estratégia? Não. Quando ele estava em Atenas, ele estava lá e lá tinha uma praça de adoração a deuses, tinha monumento de vários deuses, e diante daquela praça que está lá até hoje, com esses monumentos, está lá até hoje, tem um montezinho aonde os filósofos, os pensadores se reuniam para falar sobre vida e para falar sobre fé, e eles estavam ali conversando e tal, e aí no meio daqueles deuses todos, diante daquela montanha, o Paulo chega e fala o seguinte: tem muitos monumentos a muitos deuses, mas está faltando um. Como? A qual Deus? Ao Deus desconhecido. Deus desconhecido? Como assim? É o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Parou todo mundo para ouvir.
todo mundo para ouvir. Estratégias que Deus dá na hora certa. Lembra de Jesus? Ele encontrou com a samaritana. Onde? Do lado de um poço. Ele falou com o que sobre ela? Ele falou de hambúrguer? Cachorro quente? Quinoa? Não. Ele virou para ela e falou assim: aqui, se você me pedisse, eu te daria de uma água viva, que você nunca mais ia ter sede. Irmão, a mulher tinha que ir lá, jogar um balde, puxar aquela água, carregar um balde de madeira mal feito no ombro, dando calo no ombro, aquela dor, aquele peso nas costas, aquelas dores depois. Ela fala: que papo é esse de uma água que eu não preciso mais beber? Que conversa é essa? E ele fala do Espírito Santo de Deus. Jesus contava historinhas, ele falava de pesca. Por quê? Porque tinha muito pescador perto. Ele falava de plantação, porque tinha muita gente que plantava. Quando ele contava uma história, ele estava falando de alguma coisa do dia a dia. Ele tinha a estratégia certa, a comunicação certa. Deus tem um jeito de você falar do amor dele lá no seu trabalho, na sua rua. Agora, se você não ouve a voz do Espírito, como é que você vai entender a estratégia do Espírito? Se você não jejua pelos seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, como você vai entender o que Deus quer da sua vida? Meus amados, um casal da nossa igreja, eles viram um casal se mudando para o prédio deles. Eles foram lá e levaram água, levaram cafezinho. O pessoal agradeceu. Daqui a pouco eles chegaram com o almoço. Naquele dia de mudança, que nada funciona, que a geladeira não ligou ainda, que tem que esperar depois que movimenta a geladeira, tem que esperar um tempo para ligar, né? Não é isso? Então, aquela coisa toda, chegou a comida e tudo, e cuidaram. Aquele casal que estava mudando, ficou tão sensibilizado. Aí, eles chamaram aquele casal para ir na célula deles. E o casal, depois de tanto carinho, foi na célula deles e conheceu Jesus. Simples assim, uma estratégia simples, dá amor. Depois você convida, a pessoa vem se quiser. E eles vieram, mas eles estavam com o coração aberto, porque aquele amor eles nunca tinham visto. Conheceram o amor de Deus. Quem está me entendendo? Deus tem uma estratégia para você ganhar a faculdade para Jesus, seu trabalho para Jesus, sua vizinhança para Jesus, seus amigos para Jesus, sua família para Jesus. Quando é um mover do Espírito que dá o crescimento da igreja, a estratégia vem do Espírito. Em terceiro lugar, quando é o Espírito que move o crescimento da igreja, nota-se autoridade espiritual nos crentes. Autoridade espiritual, não é só gogó, não é só discurso, é autoridade, é vida. Quando Paulo e Silas chegaram na cidade de Pafos, nós lemos no versículo 9 a 11, chegaram lá, encontraram lá um homem que influenciava um homem chamado Bar Jesus, que influenciava o procônsul da região, o líder político da região, tinha influência de um feiticeiro. Aqui no Brasil é igualzinho. É igualzinho. Tem um monte de político famoso aí que come na mão de feiticeiro. E aí, um mágico chamado Elimas, muito influente, ele começou a perturbar Barnabé e Paulo. E aí, meu irmão, no versículo 9, nós vemos Paulo falando com muito amor para ele assim. Olha o amor de Paulo: filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol. Durante algum tempo, o cara ficou cego na hora. Quando o povo viu a autoridade espiritual de Paulo, foi uma conversão em massa. Eu quero também, quero enxergar. Meus amados irmãos, a autoridade espiritual, quantos de nós temos um discurso bonito, cantamos canções, levantamos as mãos, mas não temos autoridade espiritual, aonde vivemos, aonde trabalhamos, aonde estudamos? Quem olha para a gente, não vê gente que tem essência de Deus na vida. Eu soube de uma história muito legal, essa questão da batalha espiritual e de ter autoridade espiritual. Essa história é muito legal. Diz que um menino passou para a faculdade. O menino ia com a sua calça jeans, uma camisa de malha simples, a sua mochilinha e um Novo Testamento na mão.
E quando ele chegava lá na faculdade, ele foi ter aula com um professor ateu, daqueles que gostam de encarnar em crente. Quando ele viu o Novo Testamento na mão do menino, ele falou: opa! E aí o professor declarou: todos sabem que Deus não existe, pois somos frutos da evolução. Alguém aqui pode provar o contrário? O menino estava ali, ficou meio assustado. E na classe tinha um monte de gente evangélica, um monte de crente lá na sala. Ficou todo mundo quietinho. Mas esse menino é diferente. Ele levantou a mão e falou assim: o professor, Deus existe sim. Inclusive eu orei hoje e ele falou comigo. O professor, cheio de sarcasmo, falou: ah, temos aqui um cristão que acredita na Bíblia, olha só. Então tá bom. Então o professor pegou um ovo que estava dentro da gaveta. Eu tenho um ovo aqui. Vamos ver se é a lei natural ou se é Deus que conduz o mundo. Eu vou soltar esse ovo. Se o ovo cair no chão e quebrar, Deus não existe. Se o ovo cair no chão e não quebrar, então Deus existe. Os outros crentes da sala: ai, 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 ai. Mas esse menino é diferente. Esse menino é diferente. Esse menino está cheio de Deus. O menino falou assim: professor, tudo bem, posso fazer uma oração antes? O professor falou: pode. Você acredita nisso aí? Ele vai orar, gente, ele vai orar. E o menino falou: então eu vou orar. E o menino falou: Deus, o Senhor sabe que está afrontando, não é a mim, é o Senhor. Agora hoje, o Senhor falou comigo hoje à tarde, quando eu estava orando. O Senhor é Deus. E eu sei que o Senhor vai segurar esse ovo com a mão. Esse ovo vai bater no chão, o ovo vai rolar pelo chão e não vai quebrar. E quando esse ovo não quebrar, eu quero pedir que o Senhor mate esse professor. Para todo mundo saber que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. Quando ele acabou de orar, o professor falou assim: ei, o assunto é negócio de quebrar ou não quebrar o ovo, não tinha nada a ver com matar não. Aí o menino falou: não, professor, mas Deus não existe. Então o ovo vai quebrar. Joga o ovo, professor. O professor passava o ovo de mão para mão, mão para cá, mão para lá. E lá pela Santa, o professor falou assim: vamos parar de brincadeira, vamos começar essa aula. Só tem um problema. Aonde o professor passava naquela faculdade, ele escutava alguém falando: e o ovo, professor? A autoridade espiritual. Autoridade. Quando as pessoas veem autoridade na sua vida, tudo muda ao redor. Agora, se você tem um discurso e a sua vida não reflete nada, se você é um frequentador de igreja, mas você não é a luz divina, se você não se preocupa em ganhar as multidões para Cristo, de transformar os corações, se você não está inserido no movimento pastoral desse mundo, se você não entendeu que independente de você ser desse tamanhozinho, pequenininho, fraquinho, não sabe nada, que Deus te usa para algo grandioso, porque Deus é quem faz a tua vida, aí, querido, você não vai mostrar autoridade espiritual. Em quarto e último lugar, quando é o Espírito que faz o crescimento da igreja, as pessoas ao redor dos crentes não são mais os mesmos. Olha o versículo 48 e o 49. Diz assim: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Irmãos, se a gente crer nessa palavra hoje, eu vou sair daqui com um relógio de ouro, vou andar a pé pela cidade inteira, não vou ser assaltado. Se a gente acreditar nisso aqui, você sai daqui hoje, vai sair daqui com um cordão de diamante, e você vai andar a cidade inteira e ninguém vai mexer com você.
Se a gente acreditar nisso hoje, não vai ter um menino de rua mais nessa cidade, não vai ter uma pessoa abandonada na rua, não vai ter mais um, porque nós somos 7.100 pessoas que você conhece, você influencia 700 mil, a gente muda a história da cidade. Mas tem que acreditar nisso aqui, tem que acreditar que quando você é tomado pelo Espírito, as pessoas ao seu redor, elas são influenciadas, elas não são mais as mesmas. Eu fui no sítio de um amigo, cheguei no sítio de um amigo, eu vi ovo. Hoje é o dia do ovo, mas os ovos estavam lá e tinha umas lâmpadas para aquecer aquela incubadora. A galinha botou e ela tem que chocar, não tinha mais galinha, ela botava o ovo e a galinha saía, mas tinha umas lâmpadas que davam aquecimento no ambiente. E aí, quando eu cheguei, eu vi que pintinhos tinham acabado de nascer. Aquele aquecimento de fora, sem ser a mamãe mesmo chocando, fazia com que dentro fosse se amadurecendo aquele ovo. E então, por essa beleza da genética, por essa coisa tremenda de agir de Deus, de repente, o ovinho, o pintinho aparecia. Você sabe por quê? Que muita gente ainda não nasceu para Deus, porque não sentiu o calor do Espírito Santo na sua vida. O dia que sentir o calor do Espírito Santo na sua vida, você vai aquecer tanto a vida deles, você vai começar a amadurecer o que tem dentro deles. E aí aquele ovo vai virar, não pintinho, mas vai virar um filho de Deus. Eu quero concluir essa mensagem perguntando a você: a igreja tem que expandir. É isso que o Espírito fala à igreja. Se depender de você, o que Deus vai fazer a partir de hoje nessa cidade? Se depender de você, quantos visitantes vão para a sua célula essa semana? Se depender de você, líder de célula, qual vai ser a sua pegada pastoral para cuidar de cada pessoa da sua célula, para não abrir mão de nenhum deles, para ir à luta, para testemunhar de Deus na vida deles, para abraçá-los? Você vai ser um pastor infalível na vida deles, no máximo que você puder. Se depender de você hoje, você assume um papel de liderança nessa igreja, para fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. A igreja de Antioquia ouviu a voz do Espírito. Que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Do seu cansaço? Da sua decepção? Da tristeza com alguém? Do seu amor pelo seu tempo para você? Que voz você está ouvindo? Do diabo? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de promover o crescimento do reino. E se essa igreja ouvir isso aqui hoje, e vai ouvir, e vai receber essa voz profética hoje, domingo que vem não tem uma cadeira vazia nesse lugar, porque cada um aqui vai lutar para trazer 2, e vai ter gente lá de fora domingo que vem. E nós vamos abrir o terceiro culto. Abre o terceiro culto aí, 4 horas da tarde, 4h30, e vamos para dentro, e vamos em frente. E vai vir gente de outros lugares, vamos abrir igreja nesses outros lugares, e mandar pastores para lá. Quem sabe vai ter que ter um culto aqui, e outro no Rio Mar, 2 cultos ao mesmo tempo. Nós temos ali um centro de convenções no Rio Mar, não sei, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com as vidas, estou preocupado de enquanto eu tenho tempo, enquanto eu estou vivo, saber que eu fiz o meu melhor, para quem fez a melhor coisa por mim, me deu a vida eterna, Jesus. Glórias a Deus, mais uma palavra pregada, mais uma mensagem colocada sobre a sua vida. Que Deus agora trabalhe o seu coração e transforme
cada pensamento que você ouviu numa atitude que você vai viver. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que foi falado durante esse programa de televisão. Que cada telespectador sinta o teu amor, o teu poder. Que cada família sinta, ó Deus, esperança para a sua caminhada. Ó Deus bendito, faz algo tremendo, algo novo em cada coração. Tu és Deus, Tu és um Senhor tão amoroso. Visita-nos com a Tua glória nessa hora. Em nome de Jesus, levanta desse leito esse enfermo. Cura essa pessoa com problema de câncer. Senhor, nesse momento agora, restaura esse casamento falido. Liberta das drogas. Liberta da prostituição esse filho, essa filha. Senhor, faz algo novo em nome de Jesus. Amém. A palavra direta de hoje é sobre esse momento conturbado que a nossa nação vive. Às vezes eu fico me perguntando por que o Brasil está enfrentando tantas dificuldades. Porque já tivemos impeachment de 2 presidentes e agora estamos com vários pedidos de um terceiro impeachment. Por que temos tanta dificuldade de acreditar que tudo que é Lava Jato, tudo que está sendo feito no país vai se traduzir realmente em justiça, em punição a quem tem que ser punido, em apoio a quem tem que ser apoiado, em transformação do quadro político brasileiro? Às vezes, eu fico pensando que a nossa nação está debaixo do jugo de Deus. Creio que a nossa nação está debaixo de uma certa condenação de Deus. Pastor Josué, por que você diz isso? Eu vou dizer por quê. É porque a igreja se calou. O que a gente mais vê são pessoas aplaudindo políticos que historicamente são corruptos. O que a gente mais vê são pessoas entrando nos púlpitos das igrejas durante as campanhas políticas, não fora de período eleitoral, durante as campanhas políticas, e pedindo voto e fazendo parcerias com várias denominações e igrejas, mesmo aquelas pessoas tendo várias acusações sobre elas, acusações terríveis. Tem político que foi lembrado no Mensalão, foi lembrado no Sanguessuga, é lembrado no Petrolão. Todas as situações calamitosas do caráter e da vivência política do Brasil, essas pessoas são lembradas. Algumas respondem a vários processos no Supremo Tribunal Federal, que nunca são julgados. Tem processo que está lá parado, 5, 6, 7 anos. Daqui a pouco prescreve o crime. Ainda, semanas atrás, vi de um político reconhecidamente corrupto. O Brasil inteiro fala disso. A fama é que ele rouba, mas faz. E esse político agora está sendo condenado por um detalhe, mas um monte de outras acusações prescreveram. E nesse detalhe, por ele ter uma idade já avançada, ele então não pagaria com a cadeia, ele ficaria em prisão domiciliar, quer dizer, 30 anos de roubalheira, 30 anos de coisas erradas, aí agora, porque é idoso, não vai mais para a cadeia, mas está cheio de idoso nas nossas cadeias brasileiras. Por que nós estamos passando por isso? Punição para tanta imoralidade, punição para tanta corrupção, punição para tanto pecado na nossa nação, mas principalmente punição por causa da igreja calada, da igreja omissa. Como disse Martin Luther King, o problema não é o grito dos corruptos, mas o silêncio dos justos. É isso que preocupa. Nós temos que ser pessoas cidadãs. Nós não temos que ter uma visão partidária. Nós, crentes, temos que ter uma visão de reino de Deus. E o reino de Deus tem que chegar sobre a nossa nação. Um dia desse, recebi um vídeo de um médico, ele dizendo, olha, daqui a 4 dias acaba a comida no hospital. Ele falou, daqui a 5 dias acaba o oxigênio no hospital. Daqui a tantos dias acaba isso e aquilo. E ele foi dizendo que se aquelas pessoas não fossem
movidas dali para uma outra instalação hospitalar, que as pessoas morreriam. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele falou, depois de 30 anos, como médico, eu nunca imaginei viver isso. Meus queridos, é isto que a corrupção faz. A corrupção não é só o enriquecimento ilícito do corrupto. A corrupção é o empobrecimento da sociedade. A corrupção é o fortalecimento das drogas na sociedade. A corrupção é o fortalecimento do crime na sociedade. A corrupção é o fortalecimento do caixa 2 da sociedade, da maldade na sociedade, da falta de transparência na sociedade, é a falta de princípios familiares na sociedade, é a falta de caráter na sociedade. O Brasil precisa de um choque de ordem. Esse choque de ordem passa pelo processo político, passa pelo processo administrativo, sim, mas passa principalmente por uma justiça vindo de Deus, através do povo de Deus. E que essa justiça alcance o judiciário, que também é comprometido, que nós também não podemos confiar totalmente. São tantas histórias que a gente escuta de juízes que roubaram aqui, que roubaram ali, que são condenados. Não é verdade? É juiz que pega, às vezes, um bem que foi preso de alguém que fraudou a nossa nação e o juiz fica andando com um carro, fica desfrutando de um bem que está em poder da justiça. É lamentável, é triste. Queridos, nós precisamos cobrar dos nossos pastores e líderes que eles tenham um posicionamento ético diante dos políticos corruptos. As eleições serão ano que vem. O que nós vamos fazer? Infelizmente, a impressão que dá é que tem voto que é vendido. Porque não é possível apoiar pessoas que não têm comprometimento nenhum com a igreja. Não é possível. Nós precisamos pedir a Deus que cada pastor, cada líder, seja de uma igreja ou de uma denominação, que ele tenha temor a Deus. O que falta na nossa nação é temor, mas começa pela igreja. Começa pelas igrejas, começa pelas denominações, começa pelas ordens de pastores, começa por nós, dos conselhos de pastores, começa por cada um de nós, começa por mim e por você. A minha oração é que a gente tenha moralidade no trato, que ninguém se venda por um prato de lentilhas, porque o final dessa venda é tristeza, é angústia, é morte. Foi Deus que te chamou, meu irmão. Não venda o seu chamado por preço algum. Eu quero convidar você a orar pela nação. O Salmo 33, versículo 12 diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Queria te convidar a orar pela nação, clamar pela nação. Vamos fazer o seguinte, vamos todo dia, ao meio-dia, todos nós orarmos pela nação, meio-dia, 5 minutinhos. Vamos parar onde estiver. Se estiver dentro de um lugar assim, andando, ora de olho aberto. Mas que meio-dia, a gente, com quem a gente tiver, a gente diga, ó, eu vou orar pela nação agora. Quer orar comigo? Vamos levantar um mover pela nação. Manda isso por WhatsApp, manda isso por Facebook, manda isso por rede social, por e-mail. Vamos orar, irmãos. Vamos jejuar. O momento é crítico. Está saindo agora o segundo presidente em menos de um ano e pouco. Então é muito pouco tempo. E quem que vai entrar? Se entrar alguém que também está com o nome sujo, ele vai apoiar os que têm nome sujo. Se entrar alguém que está coligado com pessoas desonestas, vai fazer coisa desonesta. Só que tem um detalhe. Quem vai eleger o próximo presidente, provavelmente, são pessoas que estão sujas. Nós temos quase 1/3 do Congresso Nacional que está citado ou na Lava Jato ou em outros processos. É lamentável demais. Isso é o que se dá conta. E o que não se dá conta? E os que ainda não foram descobertos. E quando mexer agora no BNDES? E quando mexer agora numa série de outras coisas? E quando procurar outros grandes empresários do Brasil? Queridos, eu acredito que metade do Congresso Nacional vai ser lembrada. É preciso que a gente tenha temor a Deus. Eu não falo isso com ar de crítica, está todo mundo errado e ninguém vale nada, nem isso não. Tem gente boa no Congresso Nacional, claro que tem. O que eu estou querendo dizer
é que a igreja tem que se posicionar. Primeiro em jejum, segundo em oração, terceiro em confronto, dizendo claramente para o político: aqui você não vai ter apoio, porque você é ficha suja. Infelizmente, tem até gente que se diz evangélico, que também é ficha suja. Esses não podem nos representar. Que Deus mude essa história, em nome de Jesus. Amém.